E aí, moçada, tudo bem com vocês? Bom, vamos fazer uma série de vídeos rápidos aí, bem objetivos sobre a parte de estatística, tá legal? A estatística que eu vou trabalhar agora com vocês, ela tem um único objetivo: atender a você da turma de oficiais que vai prestar o concurso da AFA. Todo ano a AFA cobra uma questão, geralmente a última questão da prova, contendo essa parte de estatística. Então esse estudo é um estudo direcionado para o que você precisa saber para você conseguir resolver esta questão que vai aparecer no concurso da AFA. Tudo bem, moçada? Então aqui eu coloquei uma definição rápida aí do que vem a ser a estatística. É um ramo da matemática, galera, que tem por objetivo descrever um conjunto de dados e, mais do que isso, resumindo as informações através de números ou parâmetros característicos desse conjunto. Tá legal? Então você vai pegar uma amostra de dados, uma distribuição, um conjunto de dados, e você vai resumir esse conjunto de dados através de números ou chamado também de parâmetros específicos desse conjunto. Tá legal? E são esses números ou parâmetros que são objeto das questões. Então, esses números eles são divididos em dois momentos, tá legal? Em duas características. O primeiro tipo de números é o que nós vamos estudar nesse vídeo. Esses números são as medidas de tendência central, também chamadas de medidas de centralidade. Tá legal? Essas medidas de tendência central ou medidas de centralidade, elas resumem um conjunto de dados através de um número, tá certo? Este número, esta medida, resume toda a distribuição de dados que você tem a ser analisada. Tá legal? E são três as medidas de tendência central. A primeira delas é a média, tá bom, galera? E a média, como você já deve ter estudado, existem alguns modelos de média. E é isso que nós vamos estudar agora, tá legal? Então, a primeira medida de tendência central é a média. E, no primeiro momento, nós estudamos a média aritmética. Então, sejam números A1, A2, AN, sejam esses números formadores da nossa distribuição de dados. Se eu quiser saber a média aritmética deste conjunto de dados, a média aritmética, como está aí na tela, pode ser representada por MA ou o X com uma barra. Então, a média aritmética, ela é definida, moçada, da seguinte maneira: é a razão entre a soma dos elementos que compõem a distribuição de dados. Você vai somar todos os elementos que compõem a sua distribuição de dados e dividir esta soma pelo total de números que você tem nesta distribuição. Tá legal? Então tá aqui, média aritmética. É a primeira média que você tem contato. Tudo bem? Beleza, galera? Então, média aritmética você pode representá-la também através do somatório. Tá legal? É uma outra simbologia aí que pode aparecer nas nossas provas. Então, isso daqui, olha, a média aritmética é o somatório, tá legal? De todos os números que compõem a sua distribuição de dados, dividido pelo total de números. Tá legal? Perfeito isso, galera. Então, uma outra simbologia aí, utilizando somatório. Perfeito? Tá legal? Então, primeira média a ser estudada é a média aritmética. Vamos agora para os outros modelos de média. Os outros modelos de média aparecem aqui, ó. O segundo modelo de média muito cobrado aí é a média ponderada. E eu gosto de apresentar duas situações para esta média ponderada. Tudo bem? Ambas aparecem com bastante frequência nos concursos em geral. Tá legal? Então, vamos lá. Média ponderada.
Então, nós temos os nossos números A1, A2 até o AN, números esses que compõem a nossa distribuição de dados. E nós temos agora o aparecimento de um elemento, que são F1, F2, ou seja, é a frequência com que cada um desses números aparece na distribuição de dados. Perceba que a frequência é simplesmente o número de vezes que o A1 aparece, que o A2 aparece, tá legal? Nesta distribuição de valores. Então, sejam números A1, A2 e AN que aparecem F1, F2, Fn vezes. Então, como é que nós definimos a média ponderada, que eu gosto de representar por MP? Então, a média ponderada, galera, é exatamente a frequência que o primeiro elemento aparece multiplicado pelo primeiro elemento. Tá legal? Lembrando que F1 é o número de vezes que o número A1 aparece na tua frequência de dados, mais F2 vezes A2, ou seja, o número de vezes que o elemento A2 aparece, mais F3 vezes A3, e isso sucessivamente até o último número que compõe a nossa distribuição de dados. Tudo isso sobre a soma das frequências. Perceba que é um caso particular aí da média aritmética. Tá legal, galera? Tá aqui, ó, mais a frequência com que o N aparece. Então tá aqui esta definição que eu gosto de passar. Tá legal? Ela é bem geral, tá? Mas aqui no Atenção você tem uma forma que é mais comum de ser apresentada a vocês, tá? Então, como é que é mais comumente apresentada a média ponderada? Ela é apresentada através dos pesos que cada um desses números que compõem a distribuição tem, tá legal? Então, vamos supor que o A1 possui um peso P1, o A2 possui um peso P2 e assim sucessivamente. Então, nós temos uma outra maneira de definir a média ponderada através dos pesos que cada um dos números que compõem a distribuição possui. Então, você vai obter esta expressão. A1 vezes o seu respectivo peso P1 mais A2 vezes o seu respectivo peso P2, assim sucessivamente, até o último número AN com o seu respectivo peso. Tá legal? E isso tudo você não pode esquecer, dividido pelo somatório dos pesos. E aqui se encontra aquelas questões onde você faz prova, não é? Provas com peso 1, com peso 2, tá legal? Que são bastante comuns aí na nossa realidade, tá legal? Então tá aqui uma outra maneira aí de você apresentar a média ponderada, tá legal? Duas maneiras, a AFA gosta muito dessa primeira, então fique atento, mas a segunda ela aparece com bastante frequência também. Perfeito? Legal. Então, terceiro tipo de média, nós já vimos a média aritmética, temos aqui a média ponderada, e são dois tipos de média que não costumam aparecer nas provas de oficiais, mas eu vou deixar aqui registrado, tudo bem? A terceira média a ser estudada é a média geométrica, tá? E qual é a definição da média geométrica? Então, nós temos os números que compõem a nossa distribuição de dados, só que agora esses números eles precisam satisfazer a uma determinada condição. Todos os números, para que você calcule a média geométrica, todos os números que compõem a distribuição de dados precisam ser não negativos. Isso quer dizer que se um desses números for um número negativo, não é possível o cálculo da média geométrica em todos os casos, tá legal? Então, por definição, para que você calcule a média geométrica, esses números precisam ser não negativos, tudo bem, galera?
Então, sejam n números não negativos, A1, A2 até o AN. Então, como é que você define a média geométrica? Que eu gosto de representar por mg. E a média geométrica é a raiz enésima, tá legal? Do produto de todos os termos que compõem a nossa distribuição de dados. Perfeito, galera? Então está aqui a média geométrica. Uma aplicação aí da média geométrica é lá na parte de juros compostos. Você aplica aí a média geométrica para dentro dos juros compostos para você trabalhar com taxas equivalentes, tá bom? Mas está aqui apresentada a média geométrica para vocês aí, tá bom? Ela nunca apareceu em nenhum concurso de oficiais, mas está registrada aí para nós termos um estudo completo. Perfeito? E por fim, galera, para a gente finalizar esse primeiro vídeo, nós temos aí na tela o último modelo de média que nós temos, que é a famosa média harmônica. Tá legal? E o que vem a ser a média harmônica, Anderson? A média aritmética harmônica ela é definida como o inverso da média aritmética dos inversos. E para que você calcule a média harmônica de uma distribuição de dados, você tem uma restrição a ser obedecida, que todos os termos que compõem a sua distribuição de dados, todos esses números precisam ser o quê? Diferentes de zero. Perfeito? Então, se todos os números são diferentes de zero, como nós definimos a média harmônica desta distribuição de dados? Isso daqui, galera, é o inverso da média aritmética dos inversos. Eu vou colocar bonitinho para você a definição e eu vou colocar a expressão que você vai gravar. Tudo bem? Então, isso aqui é o inverso, tudo bem, da média aritmética dos inversos. Então, é 1 sobre A1 mais 1 sobre A2, 1 sobre A3, mais 1 sobre AN, média aritmética dos inversos. Então, eu somo os inversos e divido por N. Então, tá aqui, ó, inverso da média aritmética dos inversos. E quando você desenvolve esta definição, tá legal? Você chega na fórmula que te possibilita calcular a média harmônica de uma distribuição de dados. Então, que fórmula é essa? É N dividido pelo inverso do primeiro termo da distribuição mais o inverso do segundo termo da distribuição e assim sucessivamente até você chegar aí, ó, no inverso do último termo da distribuição. Perfeito? Então tá aí, galera. Esta expressão, ela representa aí a média harmônica da distribuição de números diferentes de zero que compõem a distribuição de dados. Perfeito, galera? Tá aqui, tá bom? E definida a média harmônica, nós já estudamos aí todas as médias. E antes de eu passar para esta observação, deixa eu colocar uma coisa aqui, ó, bem interessante para você, tá? A média harmônica, ela tem uma aplicação básica lá na física, quando você percorre distâncias iguais com velocidades diferentes, tá legal? Como é que você calcula a velocidade média de um veículo, de uma partícula que percorre trechos iguais com velocidades diferentes? Você calcula a média harmônica dessas velocidades. Creio que você deva ter visto isso lá na física. Então, quando você quer calcular a média harmônica de dois números, como é que você calcula a média harmônica de dois números A e B, por exemplo? Tá legal? A média harmônica
é dada, quando você aplica essa definição, vai ser quem? 2AB sobre A mais B. Então, aplicando a definição da média harmônica para dois números A e B, é assim que você determina a média harmônica. E a média harmônica, Anderson, para três números, por exemplo, números A, B e C. Quando você aplicar a definição e fazer todas as operações necessárias, você vai chegar nesta expressão. Então, a média harmônica para três números é dado por 3AB dividido por AB mais AC mais BC. Tudo bem isso, galerinha? Então tá aqui a média harmônica, duas expressões importantes da média harmônica para 2 e 3 valores. Legal? E por fim, para a gente fechar esse primeiro vídeo onde já falamos sobre média, primeira medida de tendência central, existe uma relação entre essas médias, chamada de desigualdade das médias. Eu não vou demonstrar essa desigualdade, mas ela é de fácil entendimento, de fácil visualização. O que importa é este resultado que eu vou mostrar aqui para você, tudo bem? Então, dados os números reais e positivos A e B, eu vou escrever a desigualdade das médias como em 99% das questões aparece, com dois números, tudo bem? Então, dados os números reais e positivos, para que você tenha desigualdade das médias, você tem que obedecer a essa restrição. Os números que compõem a distribuição, no caso A e B, precisam ser números reais e positivos. Tá? Isso aqui é uma condição muito importante para a aplicação da desigualdade das médias. Então, vale as relações. Qual é a desigualdade das médias? A média aritmética, ela é sempre maior do que ou igual à média geométrica, que por sua vez é sempre maior do que ou igual à média harmônica. Tá bom? Então aqui está a desigualdade das médias, tá certo? Tá aqui bonitinho para você. E como é que eu vou apresentar esta desigualdade? A média aritmética entre A e B. Nós temos A mais B sobre 2. Então a média aritmética, tá legal? É maior ou igual que a média geométrica desses dois números, que é a raiz quadrada do produto de A com B, tá legal? Coerente aí com a definição apresentada. E isso é maior ou igual que a média harmônica entre A e B, que é 2AB sobre AB. Então, esta desigualdade sobre A mais B. Então, esta desigualdade das médias você tem que ter aí grudado. Tá? Apareceu na EFON isso em 2 anos, em duas questões aí da EFON, tá legal? Mas pode aparecer numa questão de verdadeiro ou falso, ou até uma questão de desigualdade, tá legal? Então, não é muito comum aparecer aí nos concursos, mas tá aqui registrado o que vem a ser a desigualdade das médias. Legal, galera? Então nos vemos aí no próximo vídeo, onde nós vamos dar continuidade ao estudo das medidas de tendência central.